Tudo bem com você? A paz, graça, que o Senhor Jesus Cristo te encontre hoje com o coração puro, coração aberto, porque Deus, Ele te ama, não importa a situação que você esteja passando. Estou aqui nesse momento para dizer o tanto quanto você é importante para Deus e que nós não devemos reclamar da situação da vida, pois eu estou aqui com uma revista muito interessante, não sei se vocês conhecem essa revista aqui, entre outras, que fala sobre missão, sobre situações que estão acontecendo no mundo. E quando a gente começa a ler essas revistas, a gente percebe a importância que é nós entendermos o trabalhar de Deus em nossa vida. Às vezes você está reclamando da vida porque você não conhece outras situações. Então eu quero compartilhar com você neste momento algumas passagens aqui dessa revista, né? E te aconselho a você orar pelas pessoas que estão sendo perseguidas, orar pelas pessoas que em todo lugar do mundo sofrem um tipo de perseguição e às vezes nós levamos a vida em reclamar. Então essa é uma mensagem de despertamento, de ânimo, ativacional, mensagem chamada ativacional ou motivacional, né? É a palavra de Deus para você, a palavra de Deus para mim. Então se você ainda não é inscrito, você vai se inscrever para nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus, porque nós aprendemos que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E eu sei que você é de Deus. Então veja bem, aqui na página 11 dessa revista, fala forte pressão de todos os lados. 8 tipos de pressões que os cristãos perseguidos enfrentam. Não é? Então você é uma pessoa cristã e você acha que você está sendo tão perseguido, tão caluniado, né? E às vezes leva a vida em reclamar. E às vezes nós precisamos mais agradecer do que reclamar. Porque nós vivemos num país laico, nós vivemos num país onde nós temos liberdade de culto, liberdade de adoração, embora às vezes a gente sofre algumas retaliações, mas meu amigo, minha amiga, essa é a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para mim e vai ter um despertamento se você ficar até o final desse vídeo. Eu quero orar por você. Querido Deus, eterno Pai, eu abençoo essa pessoa que está nos vendo ou nos ouvindo, que ela venha entender o trabalhar do Senhor, o propósito do Senhor em nossas vidas, que o Senhor venha trazer um despertamento, cura, libertação, abençoando com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Então voltemos aqui, quero compartilhar com você. Hoje a igreja está sob intensa pressão que só aumentou desde a crise da Covid-19 que assolou o mundo em 2020. Então existem muitas formas de perseguição contra os cristãos do mundo hoje. Elas não estão isoladas uma das outras, mas se sobrepõem e interagem, intensificando as dificuldades enfrentadas por nossos irmãos e irmãs. A opressão de cima para baixo das autoridades e das políticas governamentais está aumentando. Então as pressões de baixo para cima das comunidades e as rápidas mudanças sociais estão crescendo. Somado a isso, desastres naturais, conflitos regionais e atividades terroristas se sobrepõem à discriminação contínua do dia a dia da marginalização. Olha para você ver essa foto, não sei se você consegue observar de quem se trata o maior perseguidor dos cristãos do mundo. Aí diz o próximo parágrafo: a guerra e o conflito estão fazendo que os cristãos fujam de suas casas e com o deslocamento vem uma maior privação e muitas vezes discriminação para os refugiados forçados a deixar sua terra natal. Então, além disso, desastres naturais como enchentes, doenças e pragas de gafanhotos podem chegar colocando os cristãos à margem da sobrevivência.
Então aqui a igreja global está cercada por todos os lados. Então nós, como igreja, nós estamos, de certa forma, vivendo o caos. Por isso que nós não podemos deixar de orar, de clamar, de congregar, de estudar a palavra, de orar. Então por isso que eu disse que esta é uma palavra ativacional. Vai ativar o seu subconsciente. Então veja bem, aqui nesse primeiro ponto, políticas governamentais. Uma fonte crescente de pressões de cima para baixo sobre os cristãos vem das autoridades governamentais. Às vezes isso é resultado de legislação explícita, mas também pode ser devido à ação não oficiais dos governos nacionais ou das administrações regionais locais. Frequentemente é o resultado do compromisso de um Estado autoritário com sua ideologia oficial, seja o comunismo, o islamismo ou qualquer outra coisa. Porque eles não entendem o que é liberdade religiosa, eles não entendem o que é ser um país laico. E nós vivemos num país laico, nós vivemos onde nós temos total liberdade e às vezes as pessoas só levam a vida em reclamar. E nós precisamos mais agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então, se você tem reclamado muito, pare de reclamar. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Porque quando você parar de reclamar e começar a clamar, a orar, a suplicar, aí Deus vai abrir o coração e vai te atender. Você consegue compreender isso? Então veja bem, políticas extremas contra os cristãos na China e Coreia. A Coreia do Norte é o país número 1 do mundo em perseguição aos cristãos. Então a Coreia do Norte é provavelmente o estado mais totalitário do mundo. É um local de terrível perseguição sobre o governo despóticos do presidente Kim Jong, o filho de Kim Jong-il, e de estrito controle comunista. Dezenas de milhares de cristãos morreram de fome, foram torturados e trabalham até a morte em campos de trabalho político ou campos de reeducação. Então veja bem, por causa de sua fé. Então as punições mais severas e desumanas em tais campos costumam ser reservados aos cristãos. Então aqui a gente entende que cidadãos da Coreia do Norte se curvam diante de estátuas gigantes dos ex-líderes Kim Il-sung e de seu filho Kim Jong-un na capital Pyongyang. Kim Il-sung estabeleceu a ideologia da Juche, propagada pelo Estado, ou autossuficiência humana, que é quase como a religião, junto com quase a adoração de Kim Il-sung e seus sucessores. Então veja bem, as pessoas têm que se curvarem perante as estátuas, não é? Você lembra a história de Esther, quando eles queriam que os judeus se prostrassem perante as estátuas. Você lembra a história de Daniel, também, que recusou a comer as comidas consagradas. Então nós precisamos buscar a Deus, não misturar com as coisas do mundo, porque Deus precisa nos abençoar, nos guardar, nos proteger, mas nós precisamos abster de algumas coisas para receber as bênçãos de Deus em nossas vidas. E às vezes o preço é muito caro e somos incompreendidos e a perseguição vem e você não entende. Às vezes você fica a perguntar a Deus. Mas eu quero dizer para você que nós ainda vivemos no melhor lugar do mundo para nós adorarmos o nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que nos salvou através do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Então você precisa parar com essa questão de reclamar, de ficar buscando revelações, profecias e acreditar que Deus está no controle da sua vida. Ele já te salvou, já te curou, já te libertou, tem te abençoado,
né? Você tem o fôlego de vida e você respira o oxigênio de graça. Então basta você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, não é? E acreditar que Ele está no controle da sua vida. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. E nunca esqueça, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Você precisa entender isso, que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, suprindo todas as suas necessidades, porque Ele é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Um grande abraço do pastor Edivaldo Brito e até o próximo vídeo. Vou deixar na descrição aí desse vídeo alguns links de alguns cursos interessantes que você precisa para a sua vida, para o seu crescimento. Crescer na graça e no conhecimento. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando com toda sorte de bênçãos. Então isso aqui foi apenas uma pequena explicação, né? Então esse canal aqui no YouTube é justamente para isso, para nós propagar a palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que os dias maus chegam para todos. Então vamos trabalhar enquanto é dia, antes que a noite chegue. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo. Vamos orar também pelas autoridades constituídas, pelo presidente da República, né, o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Vamos orar, né? Vamos orar pelos os governantes, os prefeitos, vereadores. Nós precisamos estarmos orando pelas autoridades constituídas, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Nós não estamos aqui para falar de credo religioso, mas para falar de Jesus, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Um grande abraço, até o próximo vídeo.